ter fé. Nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz. Vai iluminar nosso lugar. Vai Oxalá sempre. Olá, meus irmãos, saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal e hoje para falar sobre um assunto bem perigoso, talvez. Vamos falar do demônio ou do diabo. Mas antes da gente falar sobre isso, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like, que é isso que ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Bom, esse vídeo está acontecendo nesse momento porque nós chegamos no número 666, né? O famoso número da besta, o número do demônio, assim como as pessoas dizem. E isso foi um pedido dos nossos irmãozinhos do Umbanda e Consciência, da Karina e do Jonas, que mandaram para nós. Então dá uma olhada lá, que eu vou botar aqui na descrição embaixo o link do Instagram deles, também tem o canal do YouTube, dá uma olhada lá no trabalho deles. Hoje nós falamos sobre o diabo, e eu não vou ficar falando do diabo dessa forma, nossa, temerosa, porque a gente vai entender um pouco do conceito do diabo, principalmente dentro da visão umbandista, tá? Mas antes disso, eu até queria falar que eu não me atentei muito no número 666, até mesmo porque eu acredito que o número que casa mais comigo é o 333, é porque eu sou meio besta. Depois dessa piada horrível que eu pensei, e peço desculpa dessa piada, vamos falar sobre o diabo. Primeiro a gente tem que entender que o diabo, como nós conhecemos, diabo, demônio, cramunhão, o nome que a gente queira dar, é um conceito que veio das religiões monoteístas. E a primeira religião, talvez não a primeira, mas vamos falar que a primeira grande religião monoteísta, que talvez deva até ter tido algumas outras crenças, algumas seitas ali pequenas naquela região, mas a primeira grande religião monoteísta foi o judaísmo, né? Abraão, que é o cara que é o pai do monoteísmo, Abraão é o pai do povo hebreu, né? Moisés, quando tem aquela fuga do Egito, ele falava muito sobre Abraão, e Abraão que é o pai do monoteísmo. Porém, não foi Abraão que botou o conceito de diabo, tá? O conceito de um ser em contraponto de Deus, até mesmo porque ele, como pai do monoteísmo, dizia que Deus era onipresente, onisciente e onipotente. Onipresente, ele está em todo lugar. Onisciente, ele sabe de tudo. E onipotente, não existe ninguém com poder imensurável ou comparável a ele. Então, olha só, se nós temos um Deus judaico, que ele é onipotente, ele é mais poderoso que todo mundo, ele sabe onde todas as coisas estão e ele está em todos os lugares, se existe o diabo, por que ele não vai lá, fulmina o diabo e acaba com ele? Então, não casa muito os conceitos. Por quê? Porque o diabo não vai surgir no começo do monoteísmo ali com Abraão. Ele vai surgir com a lei mosaica. A lei mosaica, que é a lei de Moisés, daí vem dali, por isso o nome, né? Moisés, a partir dos 10 mandamentos, né? Que na verdade eram mais do que 10 mandamentos, mas foram colocados como 10, a das tábuas da lei, que ele recebe no Monte Sinai, enfim. É ali que começa o conceito de um ser diabólico, de um ser a contraponto de Deus. A questão é que aí a gente tem que fazer uma grande cisão, porque as religiões hoje, principalmente hoje, as religiões pós-Cristo, né? Principalmente a religião católica, né? A apostólica romana, né? Romana, lá de Roma, e principalmente depois os evangélicos vão ter esse conceito. A gente tem que fazer uma cisão porque o conceito, até mesmo religioso, teológico, teosófico, não é o mesmo conceito de lá atrás, então não dá para pegar. Só para a gente falar um pouco da base. Hoje o conceito que a gente tem, e eu falo hoje assim, depois do ano 300, mais ou menos ali, onde começa o cristianismo, né, o catolicismo, né, mais precisamente, coloca o diabo como um contraponto, como aquele cara que deve ser evitado. Isso a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o diabo ele é colocado muitas das vezes como o culpado das coisas, tirando das costas do verdadeiro responsável a verdadeira culpa. Não foram poucas pessoas ao longo da história que acreditaram ao diabo coisas como terremotos, coisas como vulcões, mas pior ainda, quando colocam a vontade humana. Nero dizia que colocou fogo em Roma porque o diabo mandou. Não são poucas pessoas que até hoje a gente vê, né, quando coloca naqueles programinhas lá, que é aquele programa que você dobrar sai sangue, né, que passa lá nas TVs de violência pra caramba, eu odeio esses programas. E minha avó assiste, mas eu odeio.
esses programas, não é difícil que a gente veja sempre alguém falando, o diabo mandou que eu fizesse aquilo com aquela família, né? Foi colocado, né, o caso lá do Lázaro, né, que ele tinha pacto com o diabo, por isso que ele fazia as coisas. Então, o diabo, ele é muito colocado em muitos momentos como este contraponto de um cara que acaba levando a culpa das coisas. A questão é que a Umbanda, por mais que a Umbanda seja cristã, a nossa teosofia, o nosso estudo de Deus, ele vai vir muito conectado com o que o kardecismo fala. E o kardecismo, por mais que seja cristão, vai seguir os ensinamentos de Allan Kardec. E Allan Kardec era um cara que tinha uma cabeça muito aberta e os conceitos, apesar que existe, muito conceito no kardecismo, que se a gente pegar desse Deus punitivo, desse negócio, se você não fizer isso, você vai queimar, se você não fizer isso, você vai para o umbral, se você não fizer isso, você vai para o vale de não sei o quê. Isso são conceitos teológicos ligados a esse Deus punitivo, a esse Deus monoteísta, esse Deus católico, enfim. Mas vamos lá. A maioria dos conceitos são de deuses, e o Allan Kardec pegou isso, de conceitos e teologias de deuses mais orientais, como o conceito de Deus do budismo, como o conceito de Deus do hinduísmo, como o conceito de Deus do taoísmo, do shintoísmo e de várias outras doutrinas orientais e religiosas que tem um Deus que não é um Deus punitivo. É um Deus que fala muito o seguinte, e aí vocês vão entender aonde é que eu quero chegar. Você é aquilo que você quer. Você paga aquilo que você faz. Então, o conceito de ação e reação vai vir daí. Então, eu não estou, por exemplo, eu não vou ser jogado no umbral, ou no Vale dos Suicidas, ou em qualquer outro vale, por quê? Porque eu errei e me jogaram lá. Não. O conceito de umbral e o conceito desses lugares punitivos vão ser através das minhas ações. Então, essa é a grande sacada da teologia que a Umbanda vai ter. Ela vai tirar esse conceito e essa culpa, essa responsabilidade de um diabo ou de um Deus e jogar nas suas costas. Se você não for uma pessoa boa, não adianta nada, meu irmão. Você vai pagar e você vai ter que quitar suas dívidas lá. E essas dívidas foram feitas por você. Tá? Então o conceito de pecado, o conceito de diabo não cabe na Umbanda. Porque também não existe pecado na Umbanda. Você pode fazer o que você quiser na Umbanda, desde que você arque com as consequências. É lógico que quando eu falo isso, pode dar pau e falar, então quer dizer, pai, que aquelas pessoas que fazem o mal na Umbanda, elas fazem mesmo? Elas fazem o mal na Umbanda. Só que eu não estou falando que as pessoas que fazem o mal na Umbanda são assistidas pelos espíritos iluminados, porque não são. Porque espírito de luz não assiste maldade. Porém, as pessoas que fazem isso, elas pagam o seu karma. Elas pagam as suas dívidas. Só que elas pagam as suas dívidas porque elas causaram essas dívidas. E não porque existe um ser que está lá do outro lado, brigando e falando assim, eu tô louco para pegar aquele pai de santo para trazer ele para o inferno. Isso não existe no conceito umbandista. Tá? Por isso que a nossa religião ela é muito ampla, ela é muito aberta, e o nosso conceito de pecado, ele é um conceito de ação e reação. Eu acho muito interessante, e isso é uma coisa que o budismo prega muito, e nós temos que entender, que nós somos aquilo que nós plasmamos. E nós não podemos ser uma pessoa boa porque nós temos medo de algo. Você não pode ser um umbandista que fala assim, olha, eu não como carne em dia de gira, porque se eu comer carne em dia de gira, meu pai de santo me dá bronca. Isso é um conceito punitivo. É o mesmo conceito da pessoa que fala assim, eu tenho que ser uma pessoa boa porque eu visto branco, porque eu sou um bandista. Não. Se você, meu irmão, é uma pessoa boa porque você precisa da religião para ser uma pessoa boa, você não é uma pessoa boa. Você é só como se fosse um cão adestrado, e um cão muito mal adestrado, porque um cão bem adestrado, ele vai contra os seus princípios, e um cão mal adestrado não vai. Porque se você é um médium que você precisa da sua religião para ser uma pessoa boa, o dia que a religião falhar com você, e ela vai falhar, porque nós somos falhos. Quando eu falo a religião falhar com você, é quando você esperar algo de alguém e realmente não for. Quando a religião não suprir o seu próprio ego, porque isso vai acontecer. Você vai virar as costas para a religião e você vai mostrar que você é uma pessoa que não é boa. Então você não pode ser uma pessoa boa porque a religião te faz uma pessoa boa. Você tem que ser uma pessoa boa porque você quer ser uma pessoa boa. Porque você tem vontade de ser uma pessoa boa. Você não precisa da religião. Porque se fosse assim, então nós não teríamos nenhum ateu que é bom. E ao contrário, a maioria dos ateus que eu conheço são muito melhores do que muitos religiosos. Por quê? Porque eles não precisam de um freio, eles não precisam de um conceito para serem bons.
Eu não posso querer doar alimento para as pessoas, por quê? Porque a Umbanda manda que eu faça isso. Não, meu irmão, você tem que doar alimentos porque você quer doar alimentos. Então nós temos que entender que este conceito de pecado, este conceito de diabo, esse conceito de demônio não cabe na Umbanda. Por quê? Porque nós somos o nosso diabo, nós somos o nosso demônio, nós somos o nosso pecado, como nós também somos o nosso Deus. Eu gosto muito de quando eu falo nesse conceito, e desculpa que essa pílula vai ficar um pouco mais comprida, mas é uma pílula bem conceitual. Eu gosto muito desse conceito do budismo, porque tem uma história budista que disse que tinha um grande monge e ele estava meditando, até que chegou um grande general, o general ali dos exércitos chineses, né? Era um grande general realmente. Ele chegou até o monge e falou assim: olha, eu quero saber o seguinte, eu já corri a China inteira e vocês falam muito do inferno e do céu, e até hoje eu nunca achei a porta do inferno. Porque eu quero ir até lá e matar todos os demônios. E você, monge, me explica onde está a porta do inferno. E o monge ali em estado meditativo, sem abrir os olhos, falou assim: com certeza você não achou o inferno, ou as portas do inferno, porque você é um incompetente, um inútil e um homem pequeno. O samurai levou aquilo como uma desonra, pegou a sua katana e estava indo cortar o pescoço do monge. E o monge, quando a lâmina estava chegando no pescoço, ele fala assim: aí, meu irmão, aí está a porta do inferno. E aí o samurai para, o general para, reflete que aquela ação era o inferno, e ele vai guardar a katana. E quando ele guarda a katana, o monge responde: e aí está o portão do céu. Então nós temos que entender que céu e inferno, yin e yang, estão dentro de nós. Não são conceitos fora. Porque se a gente acha que é conceito fora, a gente começa a fazer coisa boa só por medo de algo que está fora. A gente tira a nossa responsa das costas e não podemos. Céu e inferno moram dentro da gente. Deus e diabo moram dentro da gente. Basta nós sabermos quem nós queremos despertar. E basta nós entendermos que nós devemos dominar os dois. Isso são palavras de um grande Exu que eu conheço. O seu diabo tem que estar bem à luz e bem dominado, para que você entenda que ele não pode tomar a frente. Agora, se você esconder esse diabo sempre numa gavetinha, e não deixando ele vir à tona às vezes, não deixando que você consiga trabalhar ele, você vai viver com medo dele. E um dia, como qualquer coisa que você deixa fechada, trancada, pode sair. Quando sair, vai fazer estrago. Então, conceitos de diabo, conceitos de demônios não cabem na Umbanda. A Umbanda não acredita em diabo. A Umbanda não acredita em demônio e a Umbanda não acredita em pecado. A Umbanda acredita em ação e reação. E se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, procure um terreiro. Um abraço, saravá e Nós até mais. temos fé. Com o filho de Beba que tem luz. Nós temos luz. Filho de Beba que tem fé. Nós temos fé. Com o filho de Beba que tem luz.